Olá, está começando agora mais um da sua conta. Hoje nós vamos falar sobre a expectativa do aumento do número de contratações temporárias aqui em Alagoas. Você também vai ver que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil anunciaram redução de tarifas e preços nos seus pacotes de serviços. No segundo bloco, a gente faz um balanço das eleições municipais. Quais são os principais desafios dos próximos gestores da nossa cidade? Tudo isso você vai ver agora no programa que está começando. Os 3 últimos meses do ano são agitados para o comércio e para os consumidores. O período também traz ótimas oportunidades para se conseguir empregos temporários. E este ano, a estimativa para Alagoas é positiva. A previsão é de que serão ofertadas 915 novas vagas no mercado de trabalho. Um número quase 5 vezes maior do que o ano passado. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Fábio, explica esse crescimento de empregos temporários este ano. Na verdade, Velasco, é o melhor momento para a economia alagoana, sobretudo o comércio e serviços, esse período que vai de setembro até dezembro. Então, a partir de setembro, o comércio e o setor de serviço e os comerciantes e empresários começam a contratar pessoas que vão trabalhar para dar conta do movimento do mercado no final do ano. Então, em setembro começam as contratações e elas se estendem até dezembro, quando começa novamente as demissões. O pico maior de contratação é novembro. Para você ter uma ideia, em 2010, somente no mês de novembro, o setor de comércio contratou 1.206 pessoas. Em 2011, 1.100 pessoas. Ou seja, está caindo um pouquinho, mas a expectativa é que agora em novembro de 2012 contrate-se numa faixa de 940 pessoas. Só em 2011, Evilásio, no ano inteiro, o setor industrial contratou 1.794, no ano inteiro. Só no mês de novembro de 2011, o setor de comércio, junto com o setor de serviços, contratou 1.650 pessoas, mais do que a indústria durante todo o ano. Esse contrato temporário dura por quanto tempo? Esse contrato temporário ele dura mais ou menos até dezembro. Quando é final de dezembro, nós vemos, pelos dados do IBGE, a curva de queda da geração de emprego, né? Ou seja, cai vertiginosamente. Nós fazemos uma expectativa de que em torno de 30% desse montante de pessoas contratadas, se você juntar setembro, outubro e novembro, que aí vai dar em torno de quase 2.000 empregos, juntando os 3 meses, em torno de 30% desses 2.000 empregos, juntando os 3 meses, não é absorvido pelo comércio e serviços. Quais são as chances desse profissional ser efetivado? A chance está muito relacionada, primeiro, à qualificação desse profissional, né, a sua experiência na atividade em que foi contratada, não é, e também o próprio crescimento da economia, que tem realmente no setor do comércio e serviço evoluído bastante, não é propiciado uma contratação, como eu falei, na faixa de 30%. Então é preciso que as pessoas contratadas temporariamente se interessem muito pela vaga ofertada e dê de tudo, né? Um empenho muito grande para poder satisfazer aqueles que contrataram, não é? Os comerciantes, os empresários, e essa experiência ela seja realmente absorvida para poder mostrar que tem interesse em continuar na vaga que foi alcançada. Então, a seu ver, é uma boa oportunidade, pelo menos durante 3 meses, né? Durante 3 meses é uma excelente oportunidade. Não é? Como eu falei, é o melhor momento para o comércio e serviço e também é o melhor momento para aquele que está iniciando a primeira experiência no mercado de trabalho. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram esta semana corte nos valores das suas tarifas bancárias. Na Caixa, a redução é de até 25% e no Banco do Brasil, a queda pode chegar a 37,5%. De acordo com as instituições, foram barateadas as taxas dos serviços mais utilizados pelos clientes pessoas físicas. Os novos valores passam a valer no dia 15 de outubro. Fábio, o governo federal está pressionando os bancos públicos nesse sentido, já que o Banco Central não tabela as tarifas? Na verdade, Evilásio, nós estamos notando o seguinte, com a redução das taxas de juros no Brasil, os bancos estão, de certa maneira, sendo afetados nos seus lucros, principalmente porque eles são intermediadores de riqueza, eles tomam emprestado e emprestam recursos. E, nesse sentido, eles ganham na corretagem. Se essas margens de lucro estão caindo, porque as taxas de juros estão caindo no Brasil, eles tendem a compensar essas perdas com a elevação das taxas
cobradas, como, por exemplo, na abertura de conta, na emissão de cheque especial, na manutenção de conta e assim por diante. A pergunta, na verdade, é o seguinte: o Banco Central não tem como regularizar isso, por quê? Porque as taxas são preços e quem deve determinar isso é o mercado. Então, qual é a estratégia para fazer com que o sistema financeiro bancário reduza as taxas mais ainda? É usando os bancos públicos para isso. Os bancos públicos, como nós sabemos, tanto a Caixa Econômica como o BNB, como o Banco do Brasil, tem como acionista majoritário o governo federal. Então, ele, na verdade, ele determina para que esses bancos ajam no sentido de reduzir suas taxas bancárias, e reduzindo essas taxas bancárias, aumenta-se a concorrência e pressiona os bancos privados para que os bancos eles também passem a ter taxas mais baratas. Fábio, você acredita que os bancos privados podem seguir o Banco do Brasil e a Caixa? Podem sim, porque senão eles perdem, na verdade, fatias de mercado. A gente observou que os primeiros a diminuírem as taxas de juros, por exemplo, nos cartões de crédito, não é? Principalmente também nas operações de empréstimo e de crédito, foram os bancos públicos. E os bancos privados foram seguindo, né, também a mesma tendência, porque senão eles vão perder a concorrência. Com este anúncio, a Caixa e o Banco do Brasil reduziram a taxa de fornecimento de cartões de crédito e débito em 33%, ou seja, de R$ 8,00 para R$ 5,40. Quer dizer, Nós vamos bom desconto. Bom desconto, e a tendência é diminuir essas taxas, Vilas, porque não tem sentido, né, o Brasil, com taxa de juros tão baixa, um sistema financeiro bancário que tecnologicamente é muito eficiente, tem uma produtividade muito alta, não tem porquê essa produtividade estar refletida em preços tão elevados. A gente observa que muitos clientes ficam na bronca. Chega lá, tem uma taxa, quando você puxa o extrato, taxa de manutenção da conta. Veja só. Veja só. Há um ano atrás, o Banco Central baixou uma portaria regulamentando, por exemplo, os cartões de crédito para poder haver uma normalização das taxas cobradas. Possivelmente, eu acredito que o Banco Central irá para esse mesmo caminho com relação ao funcionamento dos bancos. No próximo bloco, a gente faz um balanço das eleições municipais realizadas no último domingo. O da sua conta volta depois do intervalo. Até já.